Há um texto bíblico em que um profeta chamado Eliseu, ele tinha uma escola de profetas, uma escolinha de profetas. E ali os seus alunos compareciam para aprender a ser profeta, porque Eliseu era um profeta de muita honra e ele tinha muito para ensinar. Aí eu fico pensando, como será que funciona uma escola de profeta daqueles originais, aqueles do princípio, aqueles dos pais do, da religião toda que chegou até onde chegou. Como será? O que será que ele ensinava? Aí eu fico pensando, será que ele mandava as pessoas ficar falando glória, 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 até enrolar a língua e ficar blá, 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 e aí fala, ó, falou língua estranha, tá vendo? Já, já aprendeu bastante. Ou ele ensinava a aceitar e gostar de presentes para depois falar, olha como eu tô próspero. O que será que ele ensinava? Ou ele ensinava, ou ele ensinava como se comportar diante das autoridades, não aceitando presentes nem suborno, ensinava a ter um linguajar exemplar, ensinava por onde andar, ensinava a rejeitar ideias absurdas de comportamento e denunciar na cara da pessoa: você está errado. Será que isso vai levar um homem a ser um profeta? E de não aceitar essas ideias mirabolantes que se... os psicólogos hoje em dia, eles falam, você tem que ter uma mente porosa para aceitar tudo. E aí você descobrir novidades. E aí o profeta, ele vai ser um homem chato. Ele vai ser um cri-cri. E o profeta Eliseu, um determinado dia, dispensou seus discípulos, cada um para sua casa, mas ele falou, não quero dispensar os discípulos de barriga vazia, vamos comer alguma coisa. Aí mandou os discípulos colherem algumas folhas para fazer um ensopado. Na China se faz muito ensopado com arroz, com carne de porco, com carne de peixe. No Brasil se faz muito caldo de galinha, que é coisa boa e barato e que não faz mal para ninguém. E ele mandou os discípulos colherem folhas e trazer e jogar na panela e vamos fazer um ensopado e vai sair todo mundo daqui alimentado. E aí eles foram. Só que um deles foi se afastando, se afastando, se afastando, porque ele não achava por ali e ele achou longe umas folhas bonitas até e ele levou e jogou na panela. Não consultou ninguém se aquilo era saudável, jogou na panela. E aí a hora que os discípulos estão se alimentando ali, um gritou: a morte na panela! Porque ele detectou que era uma planta venenosa. E aí o profeta Eliseu falou: calma, 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 vocês não vão morrer, calma. E ele falou, me traz farinha. E ele pegou farinha e despejou ali na panela. E isso não é uma receita
para os dias de hoje você jogar farinha e já automaticamente ser sanado o problema. Nesse contexto, essa farinha é a palavra de Deus. E essa planta venenosa eram as novas ideias que cada um foi buscar e trouxe e colocou na panela. Eu lembro que quando eu era envolvido com igreja, eu lembro que a gente fazia muita visita. E nas visitas, sempre no final, a gente pergunta, alguém tem alguma coisa para falar? Mesmo que a pessoa, aí pergunta um por um, tem alguma coisa para falar? A pessoa sempre tem o que falar. Às vezes a pessoa não tem o que falar, mas ela vai falar. Porque ela fala, eu estou exercendo a minha fé. E ela não tem o que falar, ela vai querer falar. Aí ela vai falar e ela vai passar vergonha ou envergonhar também, não sei. E aí colocaram na panela e quando eles eu despejo ali a farinha sobre aquele guisado lá, aquele ensopado, é tirado o veneno da planta e eles puderam se alimentar e ir embora para suas casas saudáveis. O alimento alimentou, o alimento não destruiu, porque esse alimento seria destruidor, porque a pessoa ia sair andando em direção à casa dele e durante o caminho ia ter uma queda de pressão e depois uma morte súbita, uma morte inexplicável em que no laudo ia dar lá morte suspeita.